Então, sejam todas muito bem-vindas para este nosso 8º encontro e hoje estaremos aí trazendo como pauta desse momento as práticas de ensino com o estudante público da educação especial. Então, hoje nós vamos estar retomando um pouquinho algumas reflexões a respeito do trabalho que foi sendo desenvolvido aí ao longo dessa jornada. Vamos estar aí podendo esclarecer dúvidas se ainda houver, né? Se ainda tiver necessidade de estar colocando algo que não foi ainda bem elaborado, bem resolvido. Então, esse é o momento que nós vamos estar voltando aí e concretizando essas etapas. Nós vamos estar trazendo a abordagem de alguns conceitos, instigando, assim como a proposta da jornada é trazer essas colocações, esses conceitos, para que os professores se sintam instigados em estar buscando mais, considerando a sua realidade, considerando as suas práticas. Então, nós vamos trazer aí também uma abordagem hoje. E vamos concluir com as partilhas de vocês dentro desses trabalhos que foram ou que estão sendo implementados. E é importante colocar essa questão da troca, que está sendo, nossa, muito bacana, assim, com as outras turmas, no sentido de que quando vocês trazem essa proposta que vocês fizeram com esse olhar de vocês, com aquilo que vocês realmente implementaram ali, o aluno de vocês, é totalmente diferente daquilo que eu pego lá do material que foi postado, daqueles slides, ou seja, em outro formato, e eu leio aquilo para me entender. Então, é outra visão que eu tenho daquilo que vocês trabalharam, daquilo que vocês se proporam e implementaram. Sendo assim, eu acolho vocês hoje com um texto que ele tem aí por título Um Perfume Eterno, um Laço de Amor, uma Lição de Vida. Então, para a gente refletir um pouquinho a respeito dessa importância da nossa atuação como professor e dessa importância desse olhar nosso para com esses alunos. Então, era o primeiro dia de aula daquela 5ª série primária. Como muitos professores, a senhora Thompson entrou na sala e disse uma meia-verdade aos seus alunos. Ela os olhou e lhes falou que gostava de todos da mesma forma. No entanto, ela sabia que isso era impossível, pois na primeira fila estava sentado, desanimado, um pequeno garoto de nome Ted. A senhora Thompson havia observado, desde o ano anterior, que Ted não brincava muito com as outras crianças, que suas roupas estavam mal cuidadas e que ele precisava de um banho. Além do mais, Ted lhe era desagradável a tal ponto que ela desenvolveu o infeliz prazer de colocar um grande X ao lado dos erros por ele cometidos nos trabalhos e dar-lhe uma nota vermelha ao final. Naquela escola, fazia parte dos deveres do professor fazer uma análise do histórico de cada aluno. A senhora Thompson deixou a ficha de Ted por último. No entanto, quando ela o leu, foi tomada de surpresa. O professor da primeira série de Ted havia escrito: Ted é uma criança brilhante e seu sorriso é contagiante. Ele faz seus trabalhos com cuidado e boas maneiras. É um prazer ensiná-lo. Seu professor da 2ª série anotara: Ted é um aluno notável. Todos os outros estudantes gostam muito dele. Entretanto, eu tenho notado que ele anda preocupado, pois sua mãe tem uma doença grave e a vida para ele deve estar sendo muito amarga. O professor da 3ª série tinha escrito: a morte de sua mãe o abalou muito. Ele tenta fazer o seu melhor, mas o seu pai não se mostra muito interessado em ajudá-lo. Sua vida familiar vai prejudicá-lo cedo ou tarde se ninguém o ajudar. O professor da 4ª série havia notado: Ted está muito calado e quase não mostra interesse pela escola. Quase não tem amigos e às vezes dorme durante as aulas. A senhora Thompson compreendeu o problema e teve vergonha de si mesma. Sentiu-se ainda pior quando lembrou de que, quando seus alunos
Lhes haviam trazido pequenos presentes no Natal em belas embalagens. Ted lhe dera um presente embrulhado num papel de mercado todo amassado. Algumas crianças riram quando ela abriu o pacote e retirou de dentro um bracelete usado, faltando alguns pedaços, e um vidro de perfume pela metade. Mas ela fez parar o riso das crianças quando disse que adorou o bracelete e colocou um pouco de perfume no punho. Naquele dia, Ted ficou um pouco mais na sala após o término da aula, o suficiente para dizer à senhora Thompson: "Hoje a senhora está com um cheiro igual ao da minha mãe." Quando os alunos se foram, ela chorou por longo tempo. A partir daquele dia, ela não mais se deteve apenas a ensinar a ler, escrever e calcular. Começou a ensinar verdadeiramente seus alunos e a dar uma atenção particular a Ted. Quanto mais trabalhava, mais o espírito do garoto parecia despertar. E quanto mais ela o encorajava, mais rapidamente ele respondia. No final do ano, Ted era um dos alunos mais brilhantes da classe. Um ano mais tarde, ao entrar em casa, ela encontrou uma rosa com um bilhete que Ted havia colocado por baixo da porta, dizendo que ela era a melhor professora que ele tivera até então. 6 anos se haviam passado sem que a senhora Thompson recebesse nenhum bilhete, nenhuma rosa de Ted. Quando ele lhe escreveu que tinha terminado o ginasial como o terceiro colocado da classe e que ela continuava sendo a melhor professora que ele teve. 4 anos mais tarde, ela recebeu outra rosa com uma carta. Ainda que muitas vezes a vida tenha sido dura para mim, continuei meus estudos e logo me graduarei no curso técnico, com as melhores notas e com distinção. E a senhora continua sendo a melhor professora que já tive. Seguiram-se mais 4 anos e ela recebeu mais uma rosa com uma carta. Desta vez, ele explicava que havia concluído o curso na Universidade de Montreal e que decidira continuar a estudar. A carta explicava que ela ainda era sua melhor professora e, de longe, a sua preferida. Agora o nome assinado era um pouco mais longo, Dr. Theodore Stoddard. Mas a história não termina aqui. No inverno, ele enviou outra carta, sempre acompanhada de uma rosa. Ted escreveu que havia encontrado uma moça e que iriam se casar na primavera. Explicou que o seu pai havia morrido há alguns anos e perguntava se a senhora Thompson gostaria de representar sua mãe na cerimônia de casamento. Obviamente, ela aceitou. No dia das núpcias, ela estava usando o bracelete e também o perfume que sua mãe usara no último Natal que Ted havia passado com ela. Eles se abraçaram e o Dr. Stoddard cochichou ao ouvido da senhora Thompson. Obrigado por ter acreditado em mim. Muito obrigado por me haver feito sentir importante, mostrando-me que eu poderia fazer a diferença. A senhora Thompson, com lágrimas nos olhos, sussurrou por sua vez. Ted, você está enganado. Foi você que me ensinou o que eu poderia fazer, que eu poderia fazer a diferença. Antes de o conhecer, eu não sabia como o ensinar. Então, esse texto foi extraído dessa referência desse blog, né? E eu deixo para vocês complementarem quantos TEDs nós temos, quantos TEDs passam e passaram por nossas vidas, por nossas salas, por nossas práticas. Alguém gostaria de estar colocando? Ariadne, eu gostaria de compartilhar com o grupo que o meu ex-aluno agora, né, que ele terminou o ensino médio, ele era um aluno de apoio, né, eu era uma paiê dele, e ele passou no vestibular da UEL. É um autista, passou na primeira chamada. Que legal! E então a educação especial, ela faz muita diferença na vida dos nossos alunos, né? Porque muitas vezes quando eles veem um paiê, eles pensam que é a gente que responde
as avaliações dos alunos, né? Eles ainda têm essa ideia. E quando o meu aluno passou no vestibular da UEL na primeira chamada, sem apoio, sem nada, foi uma alegria muito grande, uma vitória da educação especial. Então, esse era o meu TED. Uhum. Nossa, chega arrepiei aqui, professora. Que legal, né? E ainda é porque essas questões assim, que a gente tendo essas jornadas, essas trocas com os outros professores, e às vezes os professores colocam situações difíceis, porque a gente sabe realmente que é difícil, né? A gente tem essa consciência, a gente não vive naquele mundo de ilusão, ah, não, que tudo é lindo, tudo é. Mas aí os professores colocam, ah, mas a respeito da inclusão, até onde essa inclusão, sabe? Assim, no sentido de que não deveria ter. E essas colocações que vocês trazem é o que faz realmente a gente pensar que a inclusão é necessária. Que mesmo nós sabendo que é difícil o processo, que ele não é efetivo como poderia ser ainda, mas que se não tiver um começo, não tem porque se não tivesse essa possibilidade desse aluno estar ali incluso, aonde que ele estaria? Aonde que ele, qual possibilidade que ele teria como um sujeito, como um estudante, como um ser humano ali? Então, quando vocês trazem essas contribuições assim, são relatos que a gente guarda e a gente vai passando para que realmente vale a pena isso, né? A nossa atuação ali, o nosso olhar como professor, seja ele da educação especial ou não, e essas possibilidades que os alunos têm diante de tudo isso, que vem aí transformar realmente a história de vida deles, né? Ai, muito legal, professora Valéria. Alguém mais gostaria de estar contribuindo? Bom, então fica a reflexão, né, para a gente aí durante a semana e durante o nosso ser professor mesmo. E voltando ali um pouquinho de toda essa construção que nós fomos tendo durante a jornada, estamos quase findando ela, né? Então, durante essas etapas, nós percebemos que fomos construindo um processo de conhecimento e que agora ele vem se concretizar por meio desse trabalho final que nós realizamos. Então, ele tem aí uma ligação, e a partir disso, nós buscamos, dentro da metodologia da problematização, pelo arco de Maguerês, estruturar esse processo. Então, ali nós buscamos esse conhecer esse aluno, a realidade dele, traçar ali esse olhar para com esse aluno, assim como a professora buscou e conheceu ali esse TED, né? E a partir dali gerou essa nova, esse reavivar dele e essa possibilidade que ele teve ali de uma vida diferente que talvez poderia ter tido um outro direcionamento. Então, ali nós traçamos aquilo que poderíamos estar contribuindo com esse aluno, buscamos esses pontos chaves, diante desses pontos que iria dar um embasamento e o conhecimento para a atuação na prática com esse aluno, a teorização que veio como uma forma de conhecer, de me dar ali um suporte, né, no trabalho com esse aluno, traçando as hipóteses de solução, do qual essas hipóteses foram ali os encaminhamentos desse trabalho que se concretizou nessa realidade, nessa atuação prática. Sendo que esse trabalho todo, ele vem aí se findar por meio do relato de experiências, aonde eu venho trazer toda essa abordagem, tudo isso que foi sendo colocado, que foi sendo aplicado durante esse processo. Dessa forma, eu agora vou retomar um pouquinho lá com vocês, e esse é o momento assim para vocês estarem retirando as dúvidas, quem ainda não conseguiu, quem ainda não concluiu, estar aí buscando para que vocês consigam
concluir essas etapas dentro do prazo. Então, o planejamento de implementação, nós já teríamos que ter entregue ele até o dia 1º. No entanto, foi aberta essa possibilidade de estar entregando até o nosso encontro, que seria hoje. A primeira etapa, é necessário concluir essa primeira etapa e a segunda para que vocês concluam a jornada e recebam a certificação, tá? Então, esse primeiro momento, cadê? Aqui. Esse planejamento de implementação, eu já avistei todos eles, eu já deixei um feedback para vocês estarem vendo ali e sabendo o que está, no caso ali de como está. Então, aqui vocês já fizeram, já entregaram. Deixa eu ver, só a professora, alguns professores desistentes, professora Marlete, acho que é desistente, professora Sueli, que ainda falta estar concluindo e entregando, tá? Professora Sueli, se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, tá bom? Tá. Falta muito para eu terminar ali, que eu me perdi até onde eu estava, sabia? Para o planejamento, é claro, né? Dá uma olhadinha aqui. Professora, dá uma olhadinha que eu fiz. E aí vocês mandam para mim se enviaram ou concluíram, porque teve alguns casos de professores que executaram, mas quando veio para mim estava em branco, tá? E daí eu entrei em contato e fui ver, quando eu busco lá no meu Drive, eu vejo o que foi feito. Professora, tem aquelas questões da teorização para serem concluídas. Da 10, né? 10 para frente. Do 9 para frente. Tá. Aí a teorização, que é os materiais que você buscou, as hipóteses de solução, que é as estratégias que você traçou no trabalho com esse aluno, seria ali o planejar, né? Esse planejamento. Então, esse material, ele se fecha aqui. Aí aqui você conclui ele. Aí, a hora que você concluir, você lembra de entregar. Então, quando aparece lá na atividade de vocês, tem um campo ali que está a entregar. É só clicar lá, que daí ele vem para mim, tá? Eu deixei um videozinho bem caseirinho ali no mural, explicando como que faz essa entrega. Se tiver alguma dúvida, ainda pode recorrer a ele, tá? E assim como esse trabalho, tem o planejamento, o relato da experiência, que ele também é o mesmo processo. Concluiu ele, vocês entregam para que eu possa ver que vocês concluíram. Então, aqui tem a professora Maria Regina e a professora Valéria Paulino, que já entregaram esse material. Então, já concluíram esse momento, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui? Lembrando que esse trabalho, esse daqui, ele tem a data final para o dia 15/5. Então, se atentem à data, porque depois que passar do dia, o sistema fecha e vocês não vão conseguir ter acesso mais a ele. Então, até o dia 15, vocês ainda podem estar postando. E outra coisa, para aqueles que forem terminando, não precisa esperar até a data do dia 15. Podem estar fazendo esse processo antes, tá? Não precisa esperar necessariamente ali. Alguém tem alguma dúvida nesse trabalho, nesse momento? Professora, onde que a gente vai para saber o feedback que você deu? Professora Sara, é a professora Sara que perguntou? Isso. Quando vocês entram na atividade de vocês, eu deixo marcadinho ali e aparece nos comentários. Vou entrar aqui da professora Maria Regina, que ela havia enviado, daí tá vendo lá embaixo que tem os comentários? Ali você consegue ver. Então, ali eu deixei, algo ali, uma informação. Aí, se você quiser retornar, você vai clicar nessa janelinha e vai colocar ali o seu comentário nessa flechinha que posta daí. Aí eu consigo ver.
A professora deixou aqui, um aqui também, ó. Então, aqui aparecem os comentários de vocês, ok? Mais alguma dúvida? Não? Certo. Vou entender, então, como está tudo certo. Prof, Pode falar. eu postei lá na atividade de conclusão, né, no relato da implementação, e eu postei uns anexos junto. Pode colocar lá, né? Como... Pode colocar, Inclusive, sim. eu nem vi ainda, porque eu fiquei com dúvida se poderia colocar ou não os Sim. anexos junto. Não, pode pôr sim, professora Vera, porque daí, como aquele que tinha lá era só as orientações. Então, vocês vão, nesse videozinho também tem, vocês vão lá em adicionar, ou criar atividade, e aí vocês vão anexar o relato de vocês, seja ali o formato que vocês fizeram. Então, ele vai vir como anexo mesmo, tá? Ah, tá. Vídeo, se for anexar, daí a forma que vocês quiserem expor. Eu usei os slides que vocês passaram lá e fiz o relato da experiência e também fiz em PDF. Daí está lá na plataforma do nosso curso. Então, eu já vou enviar hoje, então, daí, qualquer coisa, daí se tiver alguma coisa para refazer, eu vejo o seu feedback lá, tá? Tá, tranquilo. Obrigada. Por nada. E daí, para cada momento desse de vocês, eles têm critérios de avaliação. Então, é a rubrica que eu comentei semana passada. Então, para aquele primeiro momento do planejamento, tem uma rubrica que tem alguns critérios que tem as pontuações, né, de 0 a 10, são 5 critérios, então, por isso o valor 50. E aí, esses critérios, eles vão ser ali colocados de acordo com o que foi sendo elaborado naquele primeiro momento, aquelas etapas. O segundo momento, que é o relato de experiência, também tem 5 critérios que foram elaborados de acordo com o que vocês vão estar abordando ali no relato. Como algumas dicas, algumas sugestões para a montagem do relato, tem aqueles slides que foram deixados, então aquele material que foi deixado de orientação, lá vocês conseguem ter, para quem ainda não elaborou, ter uma noção do que eu coloco nesse relato, do que eu abordo. Então, esses critérios, eles vão estar buscando ali algumas questões relacionadas a isso, ó, para para cada um de vocês tem essas orientações aqui, que nem o da professora Vera, ela anexou aqui, e é aqui, ó, esse primeiro slide, eles são as orientações do que eu posso estar pondo. A professora Vera anexou aqui. Ok. Deixa eu pegar um outro aqui para ver. Ó, para cada um tem essas orientações, então tem aqui um direcionamento, tá? Então, são 5 critérios também, o que inserir? São 5 critérios também que que são estabelecidos ali para fazer a avaliação. Então, agora, a princípio, eu estou naquele primeiro, avaliação daquele primeiro momento, para que depois eu venha para esse, que daí a gente tem que colocar em RCO, lá também são algumas etapas que nós temos que cumprir. Deixa eu ver, acho que desse momento seria isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode estar perguntando. Bom, então, os objetivos do nosso encontro de hoje, ele está em realizar as trocas colaborativas, expressando pontos de vista, fazendo comentários e colaborando na troca de experiências, assim como compartilhar as ações pedagógicas realizadas na solução do problema pedagógico levantado. Então, alguns conceitos importantes que nós vamos estar trazendo assim de uma forma mais, vamos passar por eles
lembrando que nós vamos trazer os conceitos justamente no sentido de instigar vocês a estarem buscando, considerando a realidade e a prática de cada um. Então, são práticas de ensino inclusiva. E a partir disso, nós vamos conhecer um pouquinho algumas especificidades, algumas características e necessidades desses estudantes públicos da educação especial. Sendo assim, nós vamos estar trazendo aí a abordagem desses alunos que são atendidos pela educação especial, pelo AEE, e eu deixo também aberto para aqueles professores que atuam com cada uma dessas especificidades, que possam estar contribuindo aí com as experiências de vocês, considerando aquilo que não foi colocado, que não foi trazido aqui. Então, fiquem à vontade para estar compartilhando também. Bom, então trazendo ali a princípio os cegos, que tem por símbolo essa pessoa com a bengala, considera-se que os cegos parte do pressuposto que o seu principal canal de comunicação é o auditivo. Então, é importante nós observarmos o que? Quando nós temos ali alunos dentro da nossa diversidade de uma sala, alunos cegos, que é importante observar essas questões de estratégias que visam ali a aguçar esse canal e propiciar esse momento de interação com eles por meio da audição e também por meio do tátil ali, considerando como uma forma de localização e uma forma de construção desse conhecimento. Sendo assim, a tecnologia assistiva, o Braille e o Soroban são materiais importantíssimos, ferramentas importantes para o processo de aquisição e construção do conhecimento desses alunos. É importante o quê? A construção, a utilização de materiais com diferentes texturas, porque o canal de interação, o canal de abstração do conhecimento deles se dá por meio desses materiais, do tátil mesmo, do toque, né, e do ouvir. Então, quando esses materiais eles vêm ali estimular esse sentido, vai propiciar ao aluno a construção do seu conhecimento. Lembrando que todas essas possibilidades, elas podem ser realizadas dentro do todo dessa diversidade que nós temos dentro da sala. Porque assim como um aluno cego necessita desses materiais diferenciados ou dessas texturas diferentes, um outro aluno que tem esse canal tátil mais aguçado, ele também se apropria disso para que a sua aprendizagem se concretize. Então, a gente pode direcionar o que nós trabalhamos ali para todo o contexto de uma sala de aula. Nós temos também ali a baixa visão, que tem por símbolo esse olhinho com essa corte ali no meio, aonde a baixa visão ela se traz a necessidade de materiais ampliados. Então, quando temos ali alunos com baixa visão, teve vários professores que relataram ali no trabalho de implementação, alunos que apresentavam a baixa visão, então é importante considerar ali essa ampliação dos materiais, essa utilização do plano inclinado, muitas vezes para auxiliar no processo da leitura, o contraste ali das cores, né, seja o negrito ou caixa alta, são algumas possibilidades que vêm contribuir com a aprendizagem desse aluno, com o repasse daquilo que o professor se propõe a levar a ele. Observar também a necessidade do posicionamento desse aluno, dependendo ali da sua necessidade, colocá-lo mais à frente da sala, a iluminação também. Então, são algumas estratégias que vêm contribuir aí com essa necessidade, essa especificidade desses alunos. Considerando a área da surdez, que tem por símbolo ali a orelhinha com essa flecha, essa seta aí transpassando ela, nós temos nós temos que lembrar que quando temos aluno surdo dentro da nossa sala, que o principal canal de comunicação deles é o visual.
Então, todas as oportunidades, as estratégias que eu consigo trazer, as ferramentas que direcionam para esse canal visual ali, vídeos, imagens, vai fazer com que esses alunos, eles se apropriem melhor desse conhecimento, eles se apropriem melhor daquilo que está sendo passado. Assim como considerar que a Libras é a primeira língua deles, né? E a importância do intérprete para essa prática de ensino. Até interessante alguns relatos de professores que colocou, buscando ali a questão da inclusão como um todo, que algumas abordagens que foram sendo realizadas dentro das suas escolas, justamente assim, para dando um engajamento ali quanto ao planejamento de implementação, ou não, algumas situações que foi envolvendo todos ali para que esse aluno ele se sentisse parte daquele contexto. Então, oficinas que foram sendo oferecidas justamente por esses alunos para que eles consigam ter essa interação com os outros, oficinas oferecidas pelos professores para os professores, no sentido de aprender a Libras, para que houvesse essa comunicação ali com esses alunos e pudesse possibilitar um pouquinho mais essa inclusão deles dentro do contexto ali da escola e da sala de aula. Então, são algumas possibilidades que os professores vão trazendo e que a gente vai vendo que, de repente, é possível de estar realizando dentro da minha prática, ali dentro do meu contexto educacional. A surdo-cegueira, que é representada pela bengala com essas ondas sonoras, né? Então, a surdo-cegueira, ela traz essa relação da aprendizagem por meio da utilização do material tátil. Então, ela também, o surdo-cego, ele tem essa interação, ele tem essa construção do conhecimento por meio do tátil ali, por meio do vibrar, então do sentir, é onde ele consegue abstrair e consegue interagir. Então, o intérprete, o guia-intérprete também é um auxílio para ele quanto a essa construção. Eu lembro que eu tinha um aluno surdo-cego na escola especializada, quando eu trabalhava lá. Então, quando a gente traz essa construção ali dele sentir a vibração, dele sentir o que está sendo ali exposto, é o que vai fazer com que ele consiga interagir e se apropriar do conhecimento. Aí entra também algumas estratégias que a gente utilizava, que nem o alfabeto tátil ali, que daí por meio do alfabeto colocado nas palmas da mão dele, ele conseguia conversar, né, interagindo, na verdade, fazer esse processo de comunicação e de interação, repassando o conhecimento que ele estava adquirindo ali, né? E a parte cognitiva dele nossa, ele era ótimo, ótimo mesmo. A deficiência física neuromotora, que tem por símbolo essa pessoa na cadeira de rodas, ela requer, dependendo da necessidade ali e do grau, né, de comprometimento, uso da tecnologia assistiva como uma das principais formas ali da comunicação alternativa. Então, a tecnologia assistiva ela vem contribuir nesse processo de comunicação e nesse processo de interação na construção do conhecimento do deficiente físico neuromotor, observando também algumas questões de mobilidade e adequações ali posturais ou físicas e estruturais que seja necessário dependendo de cada sujeito, de cada aluno. Então, aqui entra, assim, algumas adequações que a gente muitas vezes cria, elabora, constrói dentro da nossa realidade, no sentido de ser ferramentas que vêm ali auxiliar o trabalho com esses alunos, né? O deficiente, a deficiência intelectual, que daí é representada pela cabecinha com o cérebro dentro, onde o deficiente intelectual, assim, quando nós trazemos a abordagem das deficiências como um todo, dos transtornos, eu costumo dizer
dentro da minha prática, assim, que talvez seja o mais difícil da gente fazer com que os professores compreendam esse funcionamento, essa questão do processo de elaboração do conhecimento por parte deles. Porque quando a gente está ali vendo algo, a gente vê num exemplo físico neuromotor, a gente vê ali a necessidade, a especificidade daquele aluno é diferente do deficiente intelectual, que é algo ali no funcionamento, na estrutura cerebral. Então, eu não consigo ver, não consigo abrir ali a cabecinha dele e entender como que esse processo acontece. E partindo disso é onde a gente acaba tendo várias situações a respeito desses alunos. Vem ali vários conceitos, preconceitos que vão sendo estabelecidos para eles, principalmente quando se volta à questão comportamental, né? Porque daí a gente percebe que eles acabam tendo ali um comportamento um pouco mais difícil, considerando aquilo que eu não consigo, então eu acabo indo para um outro lado. Então, daí onde vem ali, o aluno não tem interesse, o aluno não quer saber de estudar, o aluno não tem interesse pelos estudos, o aluno é muito difícil, o aluno tem comportamento muito difícil, o aluno é lento na realização das atividades, só que daí quando nós compreendemos e entendemos como que funciona esse processo, nós entendemos que é uma especificidade dele, do qual requer estratégias, assim como todos os outros, requer algumas estratégias que vai ali ser direcionada para esse trabalho. Então, olhando para a deficiência intelectual, nós pensarmos ali na questão do tempo, da temporalidade, é bem importante. E nessa questão dessa construção desse conhecimento, aonde considerar o que esse aluno traz ali como uma resolução de um problema inicial que ele conhece, porque todo sujeito ele traz ali conhecimentos que foram sendo construídos ao longo da sua vida, pela interação, por aquilo que os outros foi colocando para ele. E a partir do momento que ele chega a nós dentro da escola, e esse conhecimento ele consegue sair daquela nível e consegue ser elaborado por meio das orientações, por meio de um trabalho que o professor realiza e ir para um nível maior. Então, é esse processo que nós vamos estar ali proporcionando a esse aluno. Então, a partir disso, o trabalho com materiais concretos com esse aluno é importantíssimo, porque essa questão da abstração para eles é muito difícil. Então, até que eles tenham isso construído, isso ali concretizado, utilizar o visual, utilizar também esses recursos que me faz manipular, que me faz entender ali, é bem importante para que eu consiga sair desse processo de concreto, do visual, do manipular, e eu consiga elaborar isso de uma forma que eu não precise mais ver. Então, trazer tudo isso, principalmente ali para questões, para matemática, que a gente sabe que a matemática ela é bem abstrata, né? Então, quando nós entendemos isso e trazemos essas possibilidades, essas estratégias, essas ferramentas, vai facilitar ali o meu trabalho, facilitar o processo de aprendizagem desse aluno e até mesmo ser aplicado ali como um todo. Teve um professor que trouxe algumas estratégias que ele trabalha, só que ele trabalha com alunos com altas habilidades de superdotação, no sentido de reconhecer esses alunos. Mas entre esse meio, ele traz estratégias com jogos, que ele gosta dessa parte, né, e cria muitos jogos. Ele traz ali possibilidades que eu consigo identificar esses alunos que apresentam a dificuldade, esses alunos que estão ali um certo nível de normalidade, vamos dizer assim, e os alunos que já estão além daquilo. Então, ali ele traz jogos, essa parte lúdica do concreto, que faz com que permite que esse aluno ele saia de um determinado nível e ele vá avançando para outras etapas. E aí nós temos as altas habilidades de superdotação.
que é essa lâmpadazinha com o cérebro dentro, e essa lâmpadazinha com o cérebro dentro é o símbolo que representa, e a partir disso, o trabalho com esses alunos, ele vem ali, né, articulado com essas áreas de interesse, essas potencialidades que esse estudante ele tem ali mais aflorado, no sentido de estar ali aguçando essa curiosidade, essa criatividade que eles têm. Assim como esses trabalhos colaborativos, né, na busca ali de outras parcerias, outros profissionais que vêm contribuir justamente com essa construção do aprendizado desses alunos, avançando aí nessas habilidades que eles apresentam, tendo o enriquecimento curricular como uma proposta de estar avançando na aprendizagem desses alunos. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é a fita laranja, que traz ali como uma principal necessidade de estarmos observando a questão da temporalidade também, quando está relacionado ao seu tempo de atenção, ao seu tempo de concentração. Então, quando nós compreendemos que um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem características que o aluno apresenta quanto a um tempo de concentração determinado, a um tempo de atenção determinado, isso me possibilita o quê? Não me frustrar muitas vezes querendo ou trazendo situações que vai fazer com que aquele aluno precise de mais algo além daquilo que ele pode oferecer. Então, são questões assim de abordagens do qual uma medicação ali, ela muitas vezes ela vai trazer auxílio, a gente sabe, entretanto, são condições que o aluno tem que requer ali outras estratégias, porque uma medicação ela tem ali o seu tempo de ação e o tempo do qual ela foi formada, ela foi ali produzida para agir, né? E a partir dali, quando nós entendemos no sentido de que essa medicação ela vem ali trazer uma forma de estar contribuindo, entretanto, essa medicação ela não vai proporcionar a cura dessas características ou dessas necessidades desses alunos, assim como outras. As deficiências, os transtornos, eles não são como doenças que precisam ser curadas, elas não têm uma cura. São condições que esses sujeitos apresentam de uma forma necessidade, com estratégias diferentes e especificidades diferentes, assim como eu tenho uma certa necessidade para que eu consiga alcançar um processo de aprendizagem, o outro professor também, o outro também. Então, são características que cada sujeito apresenta. Sendo assim, é importante nós olharmos para algumas questões, quando eu trago ali, no sentido de essa colocação de rotina, muitas vezes, essa estruturação ali de determinadas situações que eu vou trabalhar na nossa aula. Então, quando eu trago isso, quando tem essa possibilidade de trazer isso para o aluno, e o aluno também aceita bem isso, e ele usa dessa estratégia como uma forma de manter a sua atenção, como uma forma de se concentrar mais naquele processo, então isso vai ajudar ele e ajudar o professor. Eu tenho assim, para mim, que essa construção da rotina, para mim, Ariadne, é muito importante, assim, quando eu coloco dia da semana, horário, tal coisa, naquele momento é o que eu vou focar e vou estar executando. Quando eu vejo aquilo e meu cérebro entende aquilo, eu consigo manter uma atenção um pouco maior diante daquilo que eu estou realizando e me propondo naquele momento, porque senão eu acabo indo, não, eu tenho que realizar isso, começo, não termino, já pulo para outra coisa, não termino, já vou para outra. Então, a concentração e a atenção em si, ela é muito vaga, assim, ela fica muito perdida entre meio a tantas coisas que precisam ser realizadas ali naquele dia ou naquele momento. Então, essa construção da rotina, ela é uma estratégia que, de repente, pode vir a calhar ali, a contribuir.
assim como a elaboração de atividades, de textos mais curtos, atividades que utilizam assim alguns recursos do qual essa atenção eu sei o tempo ali que vai ser necessário para que esse aluno ele se atente e ele consiga concluir uma atividade. O transtorno do espectro do autismo, que é representado pela fita com o quebra-cabeça colorido, né? Onde é necessário reconhecer que as principais necessidades desse estudante com esse transtorno está ligado às questões da interação social, da comunicação, das questões comportamentais, e ali também é importante nós termos essa percepção de que há ali questões ligadas a esse processo de comunicação, muitas vezes que necessita de alternativas para a comunicação, e alguns casos mais, outros casos menos, essa questão da interação, às vezes eu planejo ali uma atividade em grupo, alguma coisa em grupo, mas esse aluno, eu sei que diante dessa situação ele não vai aceitar, ou ele vai se recusar, ou vai ter ali um desconforto. E tudo bem, não há problema nisso, porque é uma característica que ele tem, para ele está tudo bem, não interagir ou não estar ali participando daquela forma naquele momento. Assim como alguns aspectos que também se apresentam, que estão relacionados ali, questões da estereotipia, questões da ecolalia, questões dessa mudança de rotina. Então, quando nós conhecemos esse sujeito e sabemos que tem essas possibilidades, considerando que cada um é diferente, mesmo tendo um laudo ali apresentando laudos iguais, mas nós sabemos que cada sujeito tem especificidades diferentes. A partir disso, quando eu tenho esse conhecimento, eu consigo compreender que algumas situações elas vão acontecer, mas são necessidades e características próprias que ele apresenta. Então, a partir dali, aí eu vou buscar novas estratégias e novas formas de estar atuando e possibilitando que aquilo seja ali uma representação do seu comportamento, daquilo que esse estudante ele traz ali como próprio dele mesmo, né? Aí temos também os transtornos funcionais específicos, que entra daí os transtornos da aprendizagem, as dislexia, disgrafias, ortografia, descalculia, que é apresentada pela fita cinza com as bordas laranjas, e a partir daí nós temos essa possibilidade do atendimento nas salas de recurso do estado do Paraná, considerando que esses alunos vão ter ali características quanto ao seu processo de aprendizagem, relacionados à leitura, à escrita, a cálculos, a compreender o que está lendo. Então, tendo essa percepção de que eles apresentam essa dificuldade, no sentido de que há algum funcionamento ali a nível neurológico mesmo, se dá de outra forma o processo, aí eu vou buscar essas outras formas. Então, a oralidade, nesse caso, ela é uma ferramenta importante, no sentido de eu estar ouvindo o que esse aluno traz, para compreender a aquisição do conhecimento que ele está tendo, para compreender ali a respeito deste aluno, e eu estar também falando no sentido de estar levando a ele, considerando que ao registro ali, essa parte da escrita em si, para ele precisa de outros mecanismos, outras estratégias que ele vai se apropriando, e ele vai fazendo com que isso depois se materialize. Entretanto, a concretização da aprendizagem ela vai ocorrer ali de uma forma melhor, considerando a oralidade. Então, eu posso estar ouvindo ali, buscando essa questão do oral quanto a processos de aprendizagem, a partir do momento que eu percebo durante as minhas aulas o que esse aluno traz, o que ele está se apropriando. Então, eu posso estar utilizando isso como uma forma de avaliação, como uma forma realmente de compreender como que está se dando a aprendizagem para esses alunos.
Também eles apresentam ali dificuldades na localização, na questão visoespacial, da memória e também na realização das atividades. Então, eu sei que são alunos que eles necessitam de um tempo maior para realizar ali, mesmo quando for cópia. Eles necessitam porque na hora que eles vão olhar, que eles vão trazer ali, tem esse funcionamento que vai ser diferente ali a nível de ver e registrar, né? Sendo assim, tem algumas possibilidades aqui de alguns materiais que foram sendo adaptados que a gente sabe que pode ser utilizado ali no sentido de tanto as especificidades dos alunos, mas também quanto a questão dessa diversidade de uma sala. Então, quando eu trago essas adaptações, quando eu trago essas adequações, eu possibilito ali que os meus alunos que tenham esses canais de aprendizagem que seja parecido com essas necessidades, eles também se apropriem disso. Então, tem ali um exemplo de um mapa em alto relevo, que daí vai muito da criatividade, né, dos professores e dos alunos, no sentido de adaptá-los, de utilizar ali materiais que tenha várias texturas para que aguce essa questão do tátil, né, essa questão da manipulação. Tem a questão da comunicação aumentativa e alternativa com as pranchas, né, que daí traz os símbolos e por meio desses símbolos, aqueles que necessitam dessa ferramenta vai estar realizando a interação e a sua comunicação. Tem os acionadores, que são materiais utilizados aí quanto às possibilidades da tecnologia, para alunos que necessitam deles. Um exemplo são os alunos com deficiência física neuromotora, que vai fazer uso e vai contribuir aí nesse processo de aquisição e de interação. O alfabeto manual para o surdo cego, que eu havia falado um pouquinho antes, que daí é onde faz esse alfabeto e utiliza do tátil ali das mãos para que ele faça a sua comunicação e a sua interação. Sendo assim, quando nós trazemos todas essas especificidades e todas essas abordagens dentro da prática de vocês, alguém poderia estar colocando e contribuindo diante de toda essa diversidade que nós temos? Eu vou aproveitar e fazer a chamada de vocês que eu estou esquecendo toda hora. A professora Célia está ali. Professora Edna, ali. Professora Hélia. Ariadne, a professora Hélia acabou de sair porque ela tem um compromisso, tá? Mas ela ficou até agora. Tá, não sei se você viu que ela deixou o recado. Não vi ainda. Ela deixou um recado. Tá, obrigada, professora. Deixa eu ver, professora Maria Regina tá ali. Professora Sara tá ali. Professora Sueli, ali. Professora Valéria Paulino e professora Valéria Viviane. Professora Vera, ali. Ninguém quer compartilhar? Pronto. Pode falar. Esse ano eu iniciei as atividades na sala de recurso e eu criei 2 salas no Classroom da sala de recurso, sabe? Lá eu estou postando atividades para os alunos, aqueles alunos que eu atendo, e quando eles vêm para o atendimento na sala de recurso, nós estamos resolvendo as atividades. Então, eu elaborei várias disciplinas, atividade de matemática, português, mas, assim, não focado só no conteúdo da sala deles, com geral, sabe?
bem interessante, assim, eu estou gostando porque eles estão participando, sabe? Bem, sendo produtivo, porque no começo eu pensei assim, eles não vão querer fazer as atividades, né? E quando eles vão para o atendimento na sala de recurso, eles fazem, e eles também estão fazendo em casa. Daí eu vou conversar com os professores da sala comum, para ver se algum tem interesse de querer o link das atividades que eles realizaram. Eu achei isso bem interessante, e eu pensei que não, eu fiz um teste, ver se ia dar certo, né? E eu percebi, assim, que está dando certo e eles estão gostando. Legal que são propostas que a gente vai buscando, né, professora Vera, no sentido de tornar realmente, assim, essa aprendizagem mais interativa, mais prazerosa, assim, a eles e a nós também, né, porque daí a gente acaba ali mesmo se entusiasmando, assim, e buscando daí outras estratégias que a gente vê que vai funcionando, né? Professora Célia, professora Daniela. Professora, o microfone. Tá ligado? Agora sim, tô te ouvindo. Eu acho que tem alguém que pediu antes de mim. A professora Daniela. Mas acho que é para falar da presença. Então, eu acredito que a maioria deva conhecer uma experiência que eu faço com os alunos na sala de reforço, que eu sinto que eles gostam muito, que dá resultado, é trabalhar com aqueles joguinhos do online mesmo, do Wordwall. Conhece, né? Sim, é bem legal. Eu gosto Muito também. bom. Eu postei vários dele lá no link da sala de recursos. Nossa, os alunos estão amando. Tem várias atividades desse, e tem aquele outro também. Matemática, de memória, tudo, né? E se torna assim bem agradável, eles servem como complemento das atividades que nós desenvolvemos, né? Então eu tenho assim gostado bastante, nossa, é bem gostoso. E outra coisa que está acontecendo com os meus alunos do ensino médio, quando você falou do TED hoje, eu não quis interromper, mas acredito que agora está dando para eu encaixar aí. Os alunos meus do período da tarde que eu atendo são do ensino médio, tem 9º ano e ensino médio. E tem alunos assim que trazem muitos problemas familiares, né, estrutura familiar, alunos com ansiedade, crise de asma. E eu comecei a fazer leitura de livros da literatura juvenil. E eu pensei assim, mas eu tenho aluno com DI, eu tenho autista, né, tem vários. E aí eu imaginei que não fosse dar certo, mas começou a despertar um interesse neles pelas leituras de livros. É tão interessante que ontem e hoje eu trabalhei com eles na Prova Paraná, e sempre tem aqueles que vão acabando antes, né? Por incrível que pareça, eles trouxeram os livros que estão lendo, e após a prova, quando eles terminaram, eles abriram os livros e ficaram lendo em sala. E aí eu já estou aproveitando dessa leitura, eu trabalho a linguagem oral, a interpretação, a compreensão. Eu não imaginava, assim, que fosse dar tanto resultado como está dando. Eu estou, assim, maravilhada. Até aluno com autismo, que eu tenho, assim, com um grau mais elevado, que tem dificuldade de compreensão, e são livros, assim, além da literatura juvenil, eu tenho livros particulares meus, né? Eu gosto muito de ler aquele Augusto Cury, eu tenho o Sérgio Portela, são livros assim, né? Para gente, para a vida. E eu carrego na minha bolsa, e eles começaram a ver eu ler. E eu acabei emprestando para eles. E eles trazem, leem, contam, fazem pergunta. Aí teve uma aluna que perguntou, professora, o que é esse síndrome do pensamento acelerado? Que é o Augusto Cury fala, ela despertou, ela leu e entendeu, ela se identificou. Aí, quando eu fui explicar, quando eu fui conversar, ela disse, eu sou assim, professora. Então, eu não sei. A gente está tendo, assim, uns momentos maravilhosos que eu nunca imaginei, assim, que fosse acontecer. Professora Valéria?
Não, Ariadne, é sobre esse material que você acabou de apresentar. Eu busquei ele lá na biblioteca e eu não encontrei. Você vai compartilhar? Esse material, professor, ele está lá nos slides das aulas. Deixa eu só Mas confirmar não aqui. tem essa definição toda aí que você colocou, porque eu abri todos, eu não encontrei. Ah, sim. Ah, verdade, desculpa. É que lá eles trouxeram uma abordagem, daí a gente acaba adaptando algumas coisas, então daí a gente vai fazendo algumas modificações. Eu vou postar lá para vocês, tá? Esse outro aqui, esse novo. Professora, Pode falar. Ok. quando você apresentou esse material aí, inclusive aquele texto, eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, agora no final deste mês, nós temos a nossa reunião pedagógica na escola. E assim, eu acho muito interessante, nós, enquanto professores de recurso, como eu tenho as 40 horas numa mesma escola, né? Então, eu estou com uma turma assim bem grande. De repente, está pegando este material. É claro que a gente tem, mas esse daí está bem assim aguçado, né? Está bem explicadinho. Inclusive, aquele texto da gente estar trabalhando assim, pedindo, né, uma abertura para o diretor da escola, tá lendo, conversando, orientando. Esse grupo de professores que a gente está aí em parceria com eles, né? Não sei qual a sua opinião, se a gente pode estar usando, conversando. Eu acredito que é muito válido. Hoje, eu ainda trocando ideia com uma professora de matemática, eu atendi o aluno dela, né? E ele disse assim para mim, na prova Paraná, inclusive, no final da prova que ele terminou, ele veio conversar comigo. Aí ele disse assim, professora, você pode me explicar esse trabalhinho aqui de matemática? Daí eu olhei e falei, olha, se estiver ao meu alcance, eu posso te dar algumas orientações, sim. Daí estava escrito lá, ele anotou no trabalho, em dupla. Daí eu falei, mas você vai fazer o trabalho em dupla? Ele falou, não, eu sempre faço sozinho, porque nunca ninguém me aceita. E aí aquilo ficou aqui, né? E eu conversei com a professora no intervalo, e eu conversando com ela, assim, sutilmente, né? Aí eu disse assim para ela, pois é, o aluno tal, ele não consegue fazer amizade com o pessoal da sala, o que está acontecendo, né? Ela olhou para mim e disse assim, mas sabe que eu nem percebi, eu achei que ele ficava sozinho porque ele gostava, né? Entende? Então, Entendo. Falta, assim, justamente essa questão do conhecer, do ouvir, né? Ali, quando a gente conhece, a gente ouve, a gente vai traçando essas possibilidades. Professora Célia, não, eu iria falar assim para você, não, pode pegar. O texto eu sei que pode, porque o texto é uma coisa que daí eu coloco e pode estar usando. Agora, os slides eu vou perguntar, porque como a próxima jornada ela vai ser a mesma temática, então daí me surgiu essa dúvida também. Mas é assim, interessante, tá? Eu entendo e eu também penso isso, que é interessante a gente pedir esses momentos mesmo, nessas formações, nesse tempinho que junta ali os professores para estar trazendo esse conhecimento a eles também. Só que daí agora eu fiquei em dúvida por causa disso. Mas eu vou estar perguntando e daí eu coloco lá no grupo, tá bom? Vou até anotar aqui mas para mim não eu não esquecer. ia fazer cópia fiel, eu simplesmente assim, eu ia Pegar. pegar Aham. Não, eu entendeu? acredito que sim. Porque então, eu não ia pegar o slide, entende? Aham. Eu achei bem interessante as imagens, né? Apesar que a gente Sim. pode encontrar na internet, mas ali tá bem assim explicadinho, as Não, imagens mas eu acredito que que pode corresponde sim. a cada deficiência, né? Por exemplo, a do autismo ela é bem conhecida, agora aquela do TDAH já é mais, né, menos conhecida. Mas eu acredito que pode sim. Só que eu vou estar confirmando e daí eu coloco para vocês lá no grupo, tá? Então, para darmos sequência, hoje nós iniciamos a nossa agenda de compartilhar essas experiências. Como eu relatei com vocês, essas partilhas estão sendo muito legais assim, porque é a partir daí que a gente vê justamente esse olhar e consegue entender melhor como que aconteceu isso, né? Diferente da gente pegar e ler.
Então, hoje ficou a professora Valéria e a professora Maria Regina, que se disponibilizaram a estar fazendo essa troca hoje, ok? Aí eu deixo aberto para vocês, meninas, para estarem trazendo a nós todo esse conhecimento de vocês. Não sei quem inicia. Acho que sou eu, né? Primeira apresentação. Agora já eu nem assim, mas aí eu vou colocar para vocês e no próximo encontro eu coloco para as outras. Essa questão do horário, pessoal, eu penso que ele tem que ser cumprido no sentido depois da frequência de vocês. Porque por mais que eu realizo a frequência de vocês no RCO, tem o BI que faz ele faz esse processo aí de computar a frequência, igual fazia dos alunos, o tempo que vocês ficaram na Meet, o tempo de câmera aberta, o tempo tudo. Então, ele faz todo esse registro. E depois o pessoal da SEG, eles fazem essa conferência do BI com o RCO. Então, se der ali alguma... Aí a gente não tem como justificar, ok? Então, o pessoal foi colocando ali tal que precisa, mas eu acredito que seja importante vocês reverem essas questões do horário, de compromisso, porque daí tem a possibilidade, que nem a professora Daniela está aqui hoje, que ela está repondo de um outro encontro, ela é de outra turma que ela não pôde assistir, então vocês têm a possibilidade de estar repondo em outra turma, em outro horário, tá? Para não prejudicar depois na questão da conclusão do curso de vocês. Professora Valéria, por favor. Tá. Vou apresentar a tela, tá bom? Joia. Tá. Eu não vou abrir o slide numa apresentação ali de slides, porque eu fiz algumas anotações no rodapé e quando a gente inicia a apresentação de slides, esse rascunho que a gente faz não aparece. Tudo bem? Sim, sem problema. Então, tá. No caso, eu acompanhei o Lucas nesse primeiro trimestre, né? Não vou acompanhar ele o ano todo, mas como o curso se iniciou e daí você já foi dando as instruções, né? Então, eu coloquei como primeiro trimestre, porque lá pedi uma data específica, né? Mas, assim, as aulas foram acontecendo, eu fui observando e já fui colocando, né? Então, ali, durante o primeiro trimestre, o aluno Lucas Lima foi observado por mim, né? De acordo com a metodologia da problematização, que é o arco de Maguerês, né? Como você bem relembrou no início ali, né? Falando sobre o arco de Maguerês, né? Que ele trabalha a perspectiva de problematização e ele tem 5 etapas, que é a observação, né, da realidade, a identificação dos pontos-chave, a teorização, as hipóteses de solução e a aplicação na realidade. Então, a partir dessa observação, eu identifiquei os pontos-chave, o que eu poderia estar realizando, né, de imediato com ele, né? Então, ali, primeiro, né, o laudo do aluno que chegou até mim, que ele é TEA, ele é TDAH, ele possui transtorno de humor, ele é TOD, né? Ele possui dificuldades na coordenação motora grossa e fina, então ele tem dificuldades no equilíbrio, né? Ele anda, muitas vezes, ele se apoia em mim para descer uma escada, para subir escada, e ele tem essa limitação na interação social também, né? Ele se irrita muito fácil com os amigos, né? Ele não gosta que eles conversem durante as explicações dos outros professores, né? Ele chora, ele sai da sala, ele vai para cima dos amigos, né? Como se fosse atacar, mas ele não ataca. Normalmente eu tento contê-lo. Então, no primeiro momento, após as observações, eu fiz a orientação aos professores do ensino regular, né? Então, eu pedi para que eles incentivassem um aluno
a estar executando as atividades, né? Pedir para que eles tentassem manter a rotina escolar o máximo possível, porque quando você quebra essa rotina escolar, você cria um transtorno muito grande dentro da sala de aula, ou a euforia dos amigos e dele, no caso, a tristeza. Por exemplo, uma prova de matemática que foi marcada, não foi rodada a prova, todos os alunos comemoraram, ele chorou, ele se irritou, ele não conseguiu assistir aula nenhuma naquele dia. A prova de matemática era na primeira aula. Eu fiquei consolando ele até na quinta. Desestruturou tudo. Completamente, né? Então, assim, tentar manter essa rotina escolar, utilizar a linguagem objetiva, né? Porque eles gostam de coisas mais diretas, eles gostam de orientações diretas, eles não gostam que você fique, tipo, floreando, né? Ele gosta que você seja objetiva. Evitar atividades muito longas, parabenizar. Ele gosta de ser elogiado. Eu percebi isso. É um aluno que funciona na base do elogio. Então, assim, ele tem a dificuldade motora, mas ele me mostra a letra dele a todo momento. Olha como a minha letra melhorou, olha como eu estou escrevendo bem, olha que bonito. Então, ele merece, sabe, ele quer esse parabéns, ele quer ser incentivado. Na sequência aqui, eu vim delimitando, né, as atividades que ele realizou em algumas disciplinas, tá? Então, aqui, nessa primeira, é a atividade de artes. Então, aqui, ó, o aluno, ele fez um trabalho de fotografia na primeira imagem aqui, ele tirou a foto lá na frente do colégio, dessa araucária. Daí, nós fomos para a sala, ele tinha que fazer o desenho de dessa imagem, né? Então, eu precisei delimitar a folha para ele, para que ele conseguisse se estruturar dentro daquele limite, né? Ele não queria colorir, então a gente saiu, conversou, voltou, ele coloriu. Então, que tal colorir só a árvore? Coloriu. Que tal colorir o céu? Coloriu. Então, você vai assim, sabe, incentivando, de pouquinho em pouquinho, ele acabou fazendo tudo. E na sequência, em outras aulas, tá, gente? Ele tinha que fazer, escolher uma parte do desenho e fazer com tinta e pincel, né? Com a tinta nanquim. Então, ele escolheu a árvore, ele fez em tinta nanquim aqui nessa imagem. E ele teve uma produção também de histórias em quadrinhos, e ele foi muito elogiado nessa produção. Também foi delimitado, tá? Eu precisei fazer os quadradinhos, colocar o limite para ele, mas ele conseguiu. Então, assim, são poucos apoios que eu fiz para que ele conseguisse realizar. E a gente verificou uma melhora muito grande do Lucas em artes, porque muitas vezes, quando ele ouvia o começo da aula, ele já queria sair, ele não queria fazer nada. Tá? Tá, porque foi em artes. Aqui em português, ele tinha que fazer uma produção de uma crônica. Porém, o Lucas, ele tem muita recusa em escrever texto. Então, a adaptação que foi feita foi que eu fiz uma entrevista com ele, contando alguma coisa que ele fazia todo dia, né? Assim, uma rotina dele. Então, ele me contou da hora de dormir. A questão da hora de dormir, então, virou uma crônica. Eu gravei, né? Peguei o meu celular, gravei, fui conversando com ele, ele foi me contando tudo que ele fazia, como que a mãe fazia, né? E eu transcrevi, porque ele se recusou a transcrever, porém, depois da correção da professora, ele se empenhou em digitar. Então, aqui aparece ele digitando na plataforma Redação Paraná, tá? Então, assim, para quem não queria nem escrever, acabou até digitando. Aqui na sequência, eu tenho a aula de educação física, que o maior foco também era a coordenação motora do Lucas, né? Que o Lucas está em evolução. A professora, ela deu várias atividades para ampliar a mobilidade motora. Faz parte do currículo agora, né? Do RCO+, então a gente estava vendo ginástica, né? Então ela fez várias adaptações. E eu vou colocar um vídeo rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, ele executando a atividade.
para vocês conhecerem o Lucas. Ó. Esse é o Lucas. Grudou um papel no pé, ele não podia continuar, tá? Isso. Então, ali era o Lucas executando, vocês viram, né, o certo desequilíbrio dele, né, parou porque tinha um papel no pé dele, então, se não tira o papel, ele não continua, o Lucas é assim. Aqui foi na aula de ciências, ele fez um trabalho em grupo, ele quis participar de um grupo, né, só que ele escolheu quem ele queria, quem eram os amigos que poderiam participar do grupo com ele. Eles fizeram um seminário, o grupo, e eu fiz o apoio, no caso, até para o grupo que teve uma certa dificuldade em fazer um Jamboard, porém, eles conseguiram montar o Jamboard, o Lucas fez a pesquisa toda no caderno dele, e depois a gente transcreveu ali para o Jamboard, e ele apresentou o seminário. E foi um príncipe, ele respeitou o momento de cada amigo, fazer a fala, sabe? Sim, foi uma graça, incentivando os amigos, ali ele estava atrás, esperando a vez dele, né? Ele abraçava os amigos, sabe? Incentivando mesmo. Aqui na aula de matemática, Lucas ama exatas, tá? A professora deu um jogo da velha para eles fazerem, eles tinham que desenvolver nas expressões, né? Foi até a implementação dela, né? E eles criaram um TikTok. E quem criou a música foi o Lucas. E ele passou para os amigos, porém ele não quis gravar com os amigos, ele não teve paciência, porque os amigos... Porque realmente, né, as crianças, elas querem fazer do jeito delas, né? E ele, como é sistemático, ele quer do jeito dele. Vou colocar ele fazendo um TikTok junto comigo, tá, gente? Sim. Sinais iguais, mais. Faz o coraçãozinho. Sinais diferentes, menos. Faz o coraçãozinho. Desenrola, bate. Joga de ladinho. Ele é uma graça. Tá. Como conclusão, né? O aluno ele foi super participativo dentro das suas limitações, né? Quando se recusava a realizar, ele era incentivado. Algumas vezes foi necessário realmente retirá-lo da sala para acalmar, né? E é tudo na base do diálogo. Tem dias que funciona, tem dias que não, né? Porém, o resultado foi satisfatório, né? Principalmente nas aulas de educação física e artes, que era a maior limitação dele. Ele, assim, muitas vezes ele se recusava realmente a participar dessas aulas, e agora ele está participando. Daí, aqui no último slide, eu tenho a fala do Lucas sobre a participação dele. Então, ó, daí eu vou colocar rapidinho, tá, Ariadne? A fala dele, deixa eu ver se eu consigo tocar aqui. Eu gostei, mas eu gostei de pular corda, mas foi cansativo. Muito bem. Eu gostei, mas... Deu para ouvir? Deu. Bom, eu ouvi, não sei se as meninas ouviram. Então, foi essa a implementação. Eu coloquei ele falando ali, né, que ele gostou de participar, foi cansativo, mas ele adorou. E no outro ele fala do TikTok, que ele gostou de fazer o TikTok, ele só não gostou da forma com que os amigos apresentaram. Então, foi isso. Não sei se era assim que era para apresentar. Sim, tá ótimo. É o que vocês, né, colocaram, trouxeram ali. E, nossa, muito bacana, assim, porque daí a gente vê essas evoluções que eles vão tendo e a gente vai, quando a gente olha, assim, tem algumas coisas que são características deles que a gente for parar para pensar, a gente também tem coisas que a gente sente, entretanto, a gente não fala, vamos dizer assim, né?
Porque, Sim. então, algumas coisas que a gente vive, a gente tem essas necessidades características, mas às vezes a gente não apresenta ali. Então, eles já são, assim, realmente diretos e verdadeiros, né? Então, nossa, é bem legal, assim, ver o que vocês colocam e da forma que vocês colocam, justamente porque é diferente de eu pegar lá e olhar. Eu nunca ia ter esse olhar daquilo que vocês trabalharam só lendo aquilo, né? Uhum. Mas então vamos lá, dar sequência para não demorarmos muito. Professora Maria Regina, por favor. Professora, acho que o microfone, não estou te ouvindo. Não sei se é o microfone está desligado. Não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Ah, agora sim. Não. Não? Sim, agora sim. Ah, tá. Acho que é o fone de ouvido, acho que deu. Aham. Tá. Deixa eu tentar apresentar aqui. Se precisar de ajuda, só falar. Tá, foi alguma coisa? Não. Ainda não. Não? Não, você clicou lá para compartilhar, aí clica lá na tela, aí vai ficar azulzinho em volta e compartilhar. É como se eu estivesse compartilhando a tela. Ele tem que estar aberto aqui em cima, né? Na barra de ferramentas. Se você colocar para compartilhar a tela inteira, professora, aí você vai aparecer a telinha, você tem que clicar nela, vai ficar azulzinho em volta. Aí você clica lá em compartilhar, que daí vem para nós. Aí você vai nessa aba, na aba que está aberta o seu trabalho. Aqui, já achei. Não foi, né? Tá pedindo para mim interromper o compartilhamento, mas se nem foi. Aí, foi. Agora é só ir lá na aba que tá o seu trabalho. Aí. Certo? Joia. Ok. Tá, eu fiz o relato, né, aqui no Word. Uhum. Como o meu trabalho foi em cima do aluno, que eu fiz o relato da experiência também já em cima do trabalho que foi feito com ele, e também com base em outro trabalho que eu já tinha feito antes, que era, né, uma pesquisa feita em cima do programa Teacher, que é o que a gente tem usado na escola. Né, não tanto quanto a gente gostaria, porque temos muitos alunos e assim é feito um cronograma, né, para a gente atender esses alunos nessa sala que funciona ali esse material, essa tem uma sala, né, toda só que funciona com o programa estruturado, com o material estruturado do método Teacher na escola. Uhum. Então, eu usei esse material, porque esse material também, ele foi criado, elaborado, todo mundo que trabalha na escola especial sabe, para trabalhar com um aluno autista, né? Como esse aluno que eu trabalho com ele tem pauta autística, então a gente trabalha com ele também nessa sala, com esse método estruturado. Né? Esse trabalho que eu fiz, essa pesquisa que eu fiz, acho que foi em 2017, ele fala da necessidade, né, de metodologia diferenciada para trabalhar com esse aluno, principalmente foi feito em cima da educação infantil, que eu sempre trabalhei com a educação infantil, né, o apoio
lá na escola especial. E então aqui não vou me ater muito em ler o que está escrito, porque eu deixei todo o trabalho, eu não fiz assim um resumo, né, para apresentar. Não, pode ir trazendo como que foi, né, esse processo, como que foi implementado, só assim, para trazer justamente como que você realizou, né, não precisa se atentar a ler, que daí depois o relato aqui, né? Então, aí eu fiz diante da pesquisa que eu já tinha realizado anteriormente, né, sobre o método Teacher, né, eu procurei adaptar dentro do planejamento que foi feito lá, né, o nosso planejamento que a gente fez anteriormente. Então, os objetivos, né, da metodologia do Teacher, quais são os objetivos, a justificativa desse método, né, o porquê de usar esse método, porque o aluno especial, e assim os outros alunos também no regular, se pudesse usar, né, esse método, ele é muito importante, porque ele trabalha, ele foca ali naquilo que o aluno precisa, né, desenvolver. No caso do aluno do Henrique, ele tinha que trabalhar coordenação motora, eu até aproveitei uma sugestão que você deu, que era da comunicação alternativa. Então, no método Tite trabalha bastante essa prancha de comunicação, né, eu não tirei nenhuma foto, né, falando sobre esse trabalho, mas foi bem interessante trabalhar com ele, onde ele apontava as necessidades dele, ele conseguia, né, expressar algumas opiniões, ideias, através dessas pranchas, que é bastante usada, né, na sala. Aqui tem uma fundamentação teórica sobre o método Teacher, também a fundamentação teórica do laudo do aluno, né, que está um pouquinho aqui para cima, que vou encontrar aqui. É só esse pedacinho aqui que eu gostaria de ler. As atividades são estruturadas e dispostas de forma organizada do lado esquerdo da mesa, né? Ou, no caso, a gente tem a prateleira que fica do lado esquerdo da mesa, a atividade é colocada do lado esquerdo, né? E o aluno pega a atividade e, quando ele realiza, ele passa essa atividade para o lado direito, já dando uma indicação para ele, o sentido da escrita, né, o direcionamento, também a organização do espaço, ele trabalha ali a noção de espaço, espacial, né, ele tem um tempo determinado para realizar aquela atividade, ele não pode ficar muito tempo, então ele tem que realizar, né, a gente procura fazer ele realizar aquela atividade, vai organizando, orientando para que ele realize dentro do tempo estipulado, né? E depois também aqui tem a parte teórica do problema do aluno, né, que ele tem essa síndrome uma síndrome diferente, uma síndrome rara, né, essa síndrome dele, que é de o Alcani. Então, ele, né, além essa síndrome, ela traz um monte de outros problemas, né, ele nasce, e a característica principal dessa síndrome é que a criança nasce com o intestino, né, para o lado de fora, e geralmente as crianças que têm essa síndrome não sobrevivem, né? Ele sobreviveu com todas as outras, né, então ele tem um laudo de mais ou menos 10 patologias, né, 10, e ele apresenta o pauta autística, ele tem o problema da espinha, né, da mielo, que é a coluna interrompida, né, ele fez várias cirurgias para corrigir o problema da coluna, ele tem hidrocefalia, aí vem todas as outras, né, o problema na fala, de audição e tudo mais. Mas, assim, ele tem tido uma recuperação muito boa. A gente acreditava, quando ele entrou, que ele nem iria andar, e ele anda, né, com
já consegue segurar o lápis, ele consegue fazer as garratujas, ele consegue pintar num determinado espaço assim um pouco maior, né? Se não for um desenho muito pequeno, ele pinta ali dentro daquele espaço. Assim, ele é bem esforçado e ele tem vontade, né, de aprender. Certo. Então, e daí, dentro dessa proposta com a parte pedagógica, daí a implementação foi como? Tá, daí na implementação do planejamento foi priorizado o desenvolvimento da força muscular, o movimento de articulação, o desenvolvimento da oralidade e o desenvolvimento da oralidade dele, né? E deste modo foi trabalhado, né, o movimento de pinça. Eu trabalhei aqui lá na sala do método estruturado, trabalhei com os prendedores, né? Eu tirei poucas fotos, assim, não tirei muitas fotos, mas trabalhei com alinhavo, os prendedores, várias atividades também com canetinha, com pincel, né, foi trabalhado com ele, e outras atividades ali de coordenação motora para trabalhar a força. Então, ele não conseguia, no princípio, ali abrir o prendedorzinho e colocar, né, trocar de lugar, e aí a gente foi trabalhando e ele conseguiu. Então, o aluno ele só deixa de fazer essa atividade na hora que ele consegue executar a atividade e que a gente troca para uma outra atividade. Né? Ele tem um tempo determinado, ele tem lá 10 minutos para realizar. Se ele não realizou, a gente pega o material, guarda. Na próxima, e a gente explica para ele, na próxima aula você volta e você vai fazer novamente esse trabalho, até você conseguir. Aí, quando ele consegue executar, daí a gente troca para outra atividade. Né? Por isso que às vezes é um trabalho assim bem de formiguinha mesmo, bem demoradinho, porque eles têm bastante dificuldade. Né? Sim. Outra atividade aqui, essa daqui já foi feita em sala, e aí eu aproveitei e realizei também ela com outros alunos. Eu trabalhei em uma atividade com jornal, que eu sempre gostei muito de trabalhar essa atividade, que daí eles têm que amassar, primeiro eles pegam esse jornal, a gente brinca, né? Tem a brincadeira do banho, a gente faz de conta que está tomando banho, depois vai colocar esse jornal no chão, vai subir em cima, vai pegar, vai passar atrás das costas, vai pegar com a outra mão, com a mão direita, com a mão né? Então eu trabalho toda essa questão da lateralidade, da noção espacial, esquema corporal, vamos enxugar agora o pé, enxugar o joelho. Então, trabalha várias coisas. Depois ele vai, falei, agora vocês vão pegar essa toalha, esse jornal, e vamos amassar, fazer uma bolinha, então eu trabalho um tempo ali amassando, até ele conseguir, né, fazer a bola, depois a gente joga, arremessa, se vai cair dentro do cesto, quantas vezes caiu fora. Foi um tempo aqui nessa aula. Já vai dar para trabalhar bastante coisa, né? Trabalhamos bastante coisa com essa aula. E essa atividade eu trabalhei em sala, né? Não trabalhei fora. Eu sempre procuro trabalhar de vez em quando essa atividade, eles até gostam de trabalhar ela. Porque brinca, né? E eles nem percebem que estão trabalhando, né? Aí a atividade com alinhavo também eu sempre trabalho com eles na sala, né? Essa aqui é a mais complicada. Tem que desmanchar, vai lá, eles colocam em todos os lugares aleatórios, né? Eles não seguem a regra ainda. Certo. A gente faz para eles verem, depois eles pegam, fazem, mas eles fazem, né? Já consegue colocar no buraquinho, virar a prancha, puxar, e esse trabalho também que foi realizado com ele. Para estimular a comunicação, né, do aluno, também foi trabalhado com atividades lúdicas. Inclusive, no dia, assim, eu trabalhei várias aulas, eu trabalhei. Aqui cita o inventário portagem, porque é uma das atividades, uma das orientações assim, que a gente segue bastante, né? Porque são as atividades que a fonoaudióloga orienta a gente a trabalhar com eles, a questão da oralidade, né? Da prancha de comunicação alternativa, né? Ouvir e repetir, e outras que a gente já trabalha mesmo na sala, que faz parte do planejamento, que é ouvir música, repetir rimas, soprar bexigas. Eu trabalhei bastante com eles o fazer bolhas, né, de sabão.
Inclusive, eu não tirei a foto. Eu até tirei a foto, mas não sei por que na hora que eu fui olhar lá na minha galeria, no celular, eu acho que o celular estava muito carregado, ele não salvou as fotos. Ok. E acabei esquecendo depois de tirar novamente. Certo. E Então, daí, deste trabalho, professora, para a gente não se estender um pouquinho mais, o que assim, da conclusão dele todo, que você conseguiu com esse aluno? Ou ele trouxe ali algum relato, alguma abordagem? Então, assim, o relato dele mesmo, no sentido, ele como ele não fala, né? E às vezes a gente pergunta, e aí só assim, se pergunta, você gostou da atividade? O que você achou da atividade? Ele só fala, balança a cabeça, que sim, ele sorri muito, porque ele é bem participativo, ele gosta muito de participar, né, das atividades. Tá? Ok. Então, assim, essa foi a conclusão que eu tirei. Agora, assim, o que eu posso dizer dele? Como ele é um aluno que tem uma dificuldade muito grande, ele vai levar um tempo para desenvolver, né? Essas habilidades que precisam ser desenvolvidas nele, que é a questão da parte motora e a fala, né, em si, a oralidade. E ele já fala muitas palavras, ele já fala o nome dele, ele fala o meu nome, ele já consegue falar, né, o nome de alguns colegas, mas assim... Já é um processo, né? Já tem avançado bastante na parte da oralidade. Ok, professora. Eu agradeço imensamente a participação, agradeço pela colaboração e a partilha, e é esse processo mesmo que ele vai se continuando aí, termina a jornada, mas ele continua, né? Então, eu deixei o link para vocês lá no chat para estarem respondendo o questionário da avaliação dessa semana. Por favor, respondam, contribuam ali com as sugestões de vocês. Na frente tem já o código da turma, tá? E nós vamos encerrando, que a gente passou um pouquinho, embora a gente tenha iniciado um pouquinho depois, mas a gente ultrapassou um pouquinho o horário, peço desculpas. E no próximo encontro aí estaremos retomando essa questão da partilha, e daí a gente vai estar colocando no final o feedback, uma conversa a respeito do todo, né? Então eu agradeço muito a participação de vocês, a colaboração, e que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo descanso, e nos encontramos semana que vem. Ok? Obrigada. Boa noite. E até. Obrigada. Ok, Boa noite. obrigada. Boa noite. Já